cumprimento com um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todas minhas amadas irmãs e minhas queridas amigas. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua graça e sua misericórdia, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, aqui nós não estaríamos. Então, minhas irmãs, desejo a cada uma de vocês e vossos familiares muita saúde, paz, harmonia. Hoje vamos estar lendo um pouco sobre a mulher cananeia, que se encontra no livro de Lucas, do capítulo 15. Vou estar lendo do versículo 22 ao 28. Amém, minhas queridas? E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos, jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feita para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. Glórias a Deus. Vemos o que a fé faz. A fé nossa move montanhas, como está na palavra de Deus. Se nós tivéssemos a fé como um grãozinho de mostarda, nós diríamos às montanhas: move-se, e elas moveriam. O quanto nós vemos, nós temos fé, mas a nossa fé é tão pequena, minhas irmãs. E essa mulher foi uma mulher de grande fé. Jesus não precisou nem ir na casa dela. Somente dela falar com Jesus, demonstrando a sua fé imensa, Jesus a curou. E assim nós sabemos que é para conosco também. Minhas irmãs, se nós temos fé, vamos buscar incansavelmente, porque se Deus quiser, Ele vai operar milagre em nossas vidas. Ele vai curá-los. Os que necessitam de cura, sim, eu creio em nome de Jesus. Então, minhas irmãs, o que eu aprendo com essa mulher cananeia? A mulher cananeia chegou até Jesus porque sua filha estava sofrendo muito, porque sua filha estava endemoniada. E muitas vezes Deus permite ocasiões difíceis, dificuldades em nossas vidas para que nós se aproximamos dele. Enquanto muitos escolhem esconder a sua dor, ela correu para Jesus. E assim que nós devemos fazer, nós devemos correr para os pés daquele que pode nos socorrer, porque nós sabemos que o único que pode nos socorrer é Jesus. E temos que ter a fé inabalável em Jesus. Não devemos confiar em Jesus e estarmos entregando em mãos do que não devemos também, minhas irmãs. O milagre começa quando reconhecemos que precisamos do Senhor. E essa mulher reconheceu, porque ela gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como está aqui no 22, onde ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim que nós devemos fazer, reconhecer Jesus como o único, legítimo Salvador, como dono de nossas vidas, minhas irmãs. Nós devemos ter esse reconhecimento, porque nós tendo esse reconhecimento,
Jesus opera milagres sim em nossas vidas, no momento que Ele quiser e quando Ele quiser. Porque Deus age no tempo dele, não no nosso tempo. Então essa mulher reconheceu quem era Jesus, que somente Ele poderia ajudá-la ela naquele momento, que a misericórdia de Deus era maior do que a sua dor. Então, minhas irmãs, nós devemos reconhecer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o maior, que Deus é o maior, que eles são o nosso socorro bem presente na angústia. Como está aqui no Salmo 20, vou estar lendo para as irmãs só um trechinho, aonde diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Isso, minhas irmãs, é nós entregarmos toda a nossa confiança em Deus, nós confiarmos em Deus. Porque muitos confiam em carros, em cavalos, em cavaleiros. Aqui no Salmo, relata porque antigamente eram muitos cavalos, hoje muitas pessoas acreditam mais em pessoas, em coisas, e estão deixando o nosso Deus de lado. E querem um milagre, mas não entregam completamente nas mãos de Deus. Nós devemos entregar, reconhecer que só Ele pode fazer um milagre de nossas vidas. Sim, sabemos que Deus dá sabedoria aos médicos, para que os médicos nos passem os remédios corretamente, para que os médicos passem o tratamento de tantas diversas enfermidades. Mas sim, se Deus quiser, você irá ficar curado através daquela medicação. E há muitas enfermidades que pela medicina não há cura, mas se Deus quiser, Deus cura, para provar que Ele é a própria medicina. Como a enfermidade do meu filho, pela medicina não há cura, mas o Deus que eu sirvo, Ele é o dono da medicina, Ele é o dono da cura. Então, minhas irmãs, nós devemos confiar, não deixar que a desconfiança entre em nossos corações. Confiar constantemente que Deus pode operar esse milagre em nossas vidas. Então, o que vemos? Que a Bíblia nos diz? Que Jesus não respondeu ela imediatamente. Quantas vezes nós oramos, parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa abandono para nossas vidas. A fé verdadeira continua crendo mesmo sem respostas imediatas. Minhas irmãs, já se vai para 2 anos da enfermidade do meu filho. Cada dia que passa, eu tenho mais fé. Todos os dias eu busco a cura. A minha fé em Deus só aumenta, porque eu sei que, meu Deus, se Ele quiser, Ele irá curá-lo. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. E assim, eu sempre converso com meu filho e falo ao meu filho: meu filho, se Deus quiser, Deus irá curá-lo. Mas se Deus não quiser, Ele sempre vai continuar sendo Deus das nossas vidas. Porque Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas, até na enfermidade. Então, não vamos desistir, vamos crer, mas não vamos clamar uma vez, vamos bater até que a porta se abre. E assim nós sabemos que esse bater é nós orarmos constantemente, clamarmos a Deus e estarmos sempre consagrando, sempre em adoração ao nosso Senhor Deus. Então nós vemos que essa mulher, ela continuou firme, ela insistiu, ela adorou, ela perseverou, minhas irmãs. Então ela veio, adorou ele, dizendo: Senhor, socorre-me. Assim que nós devemos fazer, estarmos em adoração, estarmos
constantemente buscando a Deus. Não desistam da presença de Deus, não desistam. Nós podemos estar em dificuldade, mas o Deus que nós servimos é o Deus que sempre está com as mãos estendidas para nos ajudar e com os ouvidos abertos para nos ouvir. Porque muitas vezes nós sabemos que Jesus prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé para ver até onde nós vamos chegar. E ela respondeu com humildade e sabedoria para com Jesus. Quando Jesus disse a ela que não era lícito jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos, porque ela era cananeia. E Jesus estava pregando com os judeus. Mas ela disse: sim, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher teve uma humildade muito grande. E através da sua fé, a sua humildade, a sua filha foi curada naquela mesma hora. Porque muitas vezes, pelo orgulho que nós temos em nosso coração, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos carnais, nós somos orgulhosos. Mas nós temos que estar buscando em Deus todos os dias transformação, renovo em nosso coração. Deixarmos o orgulho de lado, que o orgulho não faz parte de Deus. Deus não se agrada com pessoa orgulhosa. Por isso temos que estar buscando constantemente renovo, transformação em nossas vidas. Orgulho nos afasta do milagre, mas humildade nos aproxima de Deus, minhas irmãs. Sim, o Senhor também, aos cachorrinhos, come as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Assim ela respondeu a Jesus: sim, Senhor. Olha que humildade e quanta fé. Porque se essa mulher fosse orgulhosa nesse exato momento que Jesus falava a ela que não era lícito jogar o pão dos seus filhos aos cachorrinhos, essa mulher teria desistido, teria ido embora. Mas o propósito dessa mulher não era isso. O propósito dela era ficar ali e receber a bênção de Jesus, receber a cura, porque o que ela estava buscando era a cura para sua filha. Ela entendeu que uma migalha da graça de Deus é o suficiente. O poder de Jesus alcança qualquer pessoa. Não existe caso impossível para Cristo. Isso que nós temos que acreditar, que o impossível para nós, para Cristo é possível. Tudo é possível para Deus, minhas irmãs. Uma enfermidade é possível para Deus. Uma porta fechada é possível para Deus. Qualquer coisa é possível para Deus. Então, minhas irmãs, o que a fé faz? A fé moveu o coração de Jesus. Porque não adianta, como nós viemos relatando sempre, a fé sem obra é morta. A obra sem fé é morta, minhas irmãs. Nós devemos que sim fazer as coisas para Deus, fazer as coisas para o nosso próximo, mas o que temos que ter de mais importante em nós é a fé. Porque também sabemos que a nossa salvação virá através da nossa obediência com Jesus, de nós reconhecermos que Jesus é o nosso único e legítimo Salvador e vamos ser salvos pela graça, pela fé também. Então, vamos continuar crendo em Jesus, crendo que Jesus pode operar milagre da cura em qualquer pessoa que Ele quiser. Sendo cristão ou não cristão, vamos orar, nós somos incabíveis a orar. Vamos orar por essas pessoas que nos pedem oração. Vamos orar com fé, que Jesus vai mover, os céus vão se abrir. E sabemos que essa mulher,
ela era estrangeira, ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher improvável, mas a sua fé chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus não veio nesse mundo morrer para com o justo. Jesus veio nesse mundo morrer para os pecadores, porque Jesus não ama o pecado, mas sim ele ama os pecadores. E ele morreu para que nós tenhamos vida. Por isso que nós temos que nos apresentar a ele, diante dele com arrependimento, buscarmos a ele constantemente. E o que fica como reflexão não é a posição, não é a aparência, o passado que move em Deus, mas sim a fé. Por isso, não importa qual é a sua dominação, não importa o seu passado, não importa se você tem posição, nada disso importa. Você tem que chegar aos pés de Jesus com fé, com clamor, clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim Jesus se move, comove o coração dele, porque ele gosta de atitudes que nós tenhamos a fé, o posicionamento, que nós tenhamos sempre de estar na presença dele com gratidão. E também o que eu aprendo com a mulher cananeia. Quem busca Jesus com sinceridade sempre vai encontrar resposta. O silêncio não é o fim, minhas queridas. A perseverança produz milagre. Vamos ser perseverantes. Vamos buscar constantemente. Clamar a Jesus. E a fé nossa, ela rompe qualquer tipo de barreira. Porque talvez existem lutas dentro da sua casa, da sua família ou do seu coração. Hoje Jesus continua ouvindo o clamor daqueles que não desistem, daqueles que constantemente estão ali insistindo. Jesus está ouvindo e no momento certo ele vai operar um milagre, sim. Só que nós temos que sermos fielmente com ele, porque 1000 anos para Deus é como um dia para nós, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Como sempre estamos relatando, como promessas, Deus promete. Se Deus falou hoje, nós queremos à tarde, como na oração, se Deus falou hoje, à tarde nós já queremos a bênção, ou imediatamente. Sim, Deus é o Deus de já, é o Deus de repente, mas Deus é o Deus de entregar a sua bênção no momento que você está preparada, porque Ele sempre está sondando nossos corações, Ele está vendo nossas atitudes, o nosso preparo. Ele não vai entregar uma bênção em suas mãos, sendo que você não está preparada. Então, minhas irmãs, que nós sejamos mulheres, sendo nós improváveis ou não, mas também as mulheres improváveis carregam uma fé incomparável. Deus usa mulheres que choram aos pés dele, permanecem firmes e acreditam mesmo quando tudo parece impossível. E assim que nós temos que ser. Buscar a ele, mesmo tudo quando parece impossível. Sempre usamos de dizer, nem que seja no último segundo Jesus chega. E também ele chega no último segundo e ele chega também quando tudo se acabou. Temos por relato o testemunho bíblico Lázaro. Jesus não chegou quando Lázaro estava dando o último suspiro, não. Jesus chegou quando Lázaro já estava 4 dias morto, quando tudo tinha se acabado. Porque Jesus é o Jesus de milagre, é o Deus de milagre.
Ele opera milagre enquanto há vida e opera milagre na morte também. Só que nós temos que saber, para buscar a nossa salvação, só cabe em vida. Após o momento que nós fecharmos os nossos olhos, que aqui tudo se acaba, aí quem está em Cristo Jesus partirá para a eternidade de vida, mas quem de aqui se for sem Cristo Jesus partirá também para a eternidade, mas a eternidade do inferno, a eternidade de morte, de sofrimento eterno, que de lá não vai poder passar para o lado do bem. Então, minhas irmãs, vamos buscar a Deus enquanto temos vida. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos ama. É o Deus que nos ama de uma grande forma, que Ele entregou seu único Filho a morrer lá na cruz, por amor de nós. E a nossa salvação é gratuita, só basta nós querermos buscar a Ele. Todos os dias pedir renovo, transformação. Declarar que somente Ele pode operar milagre em nossas vidas. Então, minhas irmãs, que essa palavra fique gravada no coração de cada uma de vocês, assim como ficou no meu. Não vamos desistir de buscar a Deus. Quanto mais buscarmos, mais vamos ter fé que um dia Deus vai operar o milagre que tanto nós precisamos e queremos. Então, minhas irmãs, peço a Deus pela vida de cada uma de vocês, que derrame bênção, derrame o bálsamo da cura sobre essas pessoas que estão precisando de cura. Que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteja no centro das nossas atenções. Vamos todos os dias estarmos mudando as nossas atitudes, pedir ao Espírito Santo que Ele seja a primazia de nossas vidas. Quando amanhecermos, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê o direcionamento, que o piloto da nossa embarcação chamada vida seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença de Deus esteja todos os momentos conosco. Aqui agradeço a minha oportunidade, primeiramente a Deus, e assim a vocês, minhas queridas. Amém.